Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isabela de Andrade do Projeto Elas na Escrita e hoje eu queria falar desse livro aqui, ó, A Vegetariana, que apesar de bem pequeno é cheio de camadas e cheio de coisa legal pra gente discutir. Então vamos bater um papo? Bom, gente, esse livro aqui, A Vegetariana, ele foi publicado pela editora Todavia e é da autora Han Kang. Não sei se eu estou pronunciando o nome dela da melhor maneira, é uma escritora da Coreia do Sul. Eu achei muito bacana que foi a primeira vez que eu li um livro escrito por uma autora de lá. Então eu achei que tem uma escrita bem diferente, é muito surpreendente, sabe, cheio de camadas, e então eu fiquei bem interessada em conversar um pouquinho mais sobre ele. A leitura é bem rápida, olha, ele é um livro pequeno e também a escrita é muito fluida e como os assuntos vão surgindo a todo momento, né, ele é cheio de altos e baixos e a história vai escalonando numa velocidade bem rápida, é uma leitura que a gente começa e não quer largar, pelo menos foi assim pra mim. Eu li bem rápido porque eu mergulhei realmente na história. E o título leva a gente para um lugar um pouquinho diferente. A primeira vez que eu li A Vegetariana, eu achei que a história ia para um lugar completamente oposto ao que eu encontrei aqui. Oposto não, mas muito diferente. Ele conta a história de uma mulher chamada Yoon-gi, eu não sei também, novamente, se eu estou pronunciando o nome da personagem certinho, mas a história não é narrada por ela. O livro é dividido em 3 partes, cada parte é narrada por uma pessoa que tem relação com essa personagem. O início dele é narrado pelo marido da Yoon-gi, depois pelo cunhado dela e depois pela irmã dela. E acaba que isso é muito interessante porque essa questão do livro ser narrado por outras pessoas é muito importante, já que ao longo de toda a narrativa a Yoon-gi ela não tem muita voz. A gente pode ver ela como uma mulher realmente sem voz, né, no passado, antes de ter esse acontecimento, e também sem voz, assim, literalmente, ela fala muito pouco, e tudo que a gente vê dessa história é o que os outros entenderam sobre aquela decisão dela, é o olhar dos outros sobre ela, então. Por isso é muito importante a gente ter tanto esse título, né, de A Vegetariana, que é tudo que essas outras pessoas que se relacionam com ela conseguem enxergar a partir dessa decisão, e isso do livro ser dividido em 3 vozes diferentes que não sejam a voz da própria personagem. Bom, e ele começa exatamente assim, a Yoon-gi, ela acorda, ela tem sonhos estranhos, cheio de morte, de sangue, de animais, e ela decide então que vai parar de comer carne. É uma decisão bem abrupta, ela decide realmente assim do dia pra noite e que vai tirar completamente a carne da alimentação dela, ela comunica isso pro marido, ela para de cozinhar carne em casa, ela abre a geladeira, tira tudo que tinha de carne para jogar fora. E a gente vai ver que essa decisão do vegetarianismo foi diferente, porque não foi motivada pelas mesmas razões que motivam muitas pessoas a virar vegetarianas. Foram razões muito pessoais, muito delas, que são únicas, são intransferíveis, e isso é muito importante dentro do livro, porque ele fala muito mais desse vegetarianismo. Na verdade, ele fala de como essa decisão dela vai impactar a própria personagem, vai transformar essa personagem, vai causar uma quebra muito grande uma quebra muito grande de expectativas, vai causar muitas rupturas não somente nela, mas nas relações que ela tinha com toda a família, com o marido, com os pais, com a irmã, com o cunhado. Vai ser um grande ponto de transformação na vida dela. Agora, a partir do momento que essa personagem decide se tornar vegetariana, é a partir desse momento que a história começa a escalonar num ritmo assim quase frenético, porque as coisas vão indo para um lugar muito diferente daquilo que a gente imagina. Para mim, o livro ele fala principalmente de controle, porque todo mundo tenta controlar a Yoon-gi. E ela inclusive era vista como uma mulher muito recatada, muito educada, muito gentil e muito quieta, sabe, tímida, sempre na dela. Então, e era vista como uma mulher banal, comum. Aliás, isso é um ponto muito importante. Logo no início da história, o marido apresenta essa mulher como sendo uma mulher banal, sem nada de muito diferente, sem nada que a destaque em relação a outras mulheres. E, inclusive, ele escolheu se casar com essa mulher por isso, porque ele estava em busca dessa normalidade, dessa banalidade. E a gente entende que ele é um homem também mediano, medíocre, então que buscava, né, espelhava essas características na companheira dele. E a gente vai entendendo também como essa necessidade de estar ali na normalidade, no que seria uma sanidade, né, nos dias de hoje, vai ser importante na relação desse marido com a Yoon-gi. E por que essa decisão dela de virar vegetariana, né, que aparentemente é algo até comum e corriqueiro hoje em dia, por que isso vai causar tantas rupturas dentro do livro? A gente vai vendo cenas bem agressivas depois dessa decisão dela por conta dessa questão do controle. Toda a família da Yoon-gi quer controlar ela muito de perto, o marido quer a todo momento fazer ela retroceder essa decisão, os pais também, todo
todo mundo acha que ela tá louca, todo mundo acha que ela perdeu a sanidade. E aí entra em jogo também essa questão do que é a sanidade, o que é essa normalidade que a gente espera das mulheres, ou que a gente espera da sociedade, né? O que é normal, o que é esse comum. Ela vai quebrar totalmente isso dentro do livro, não só virando vegetariana, mas depois a partir de todas as relações e as atitudes que ela vai tomando. Ela, que era uma mulher banal, totalmente calada e sem voz, depois de tomar essa decisão, ela começa a se impor, mesmo que silenciosamente, e a quebrar várias estruturas que eram construídas ao redor dela. Ela começa a quebrar estruturas sociais, estruturas de relação do marido dela em relação aos amigos de trabalho, ou do que esperavam que ela fosse dizer, do que esperavam que ela fosse fazer. Ela quebra tudo isso e eu acho muito bacana porque até o final da narrativa ela não retrocede, ela tá sempre com essa decisão que ela tomou desde o início. E acho que a gente pode enxergar um pouco também essa leitura como além de ter isso do controle muito forte, como uma quebra da humanidade, do que a gente enxergaria como uma humanidade comum. Porque a Jung quebra isso e tudo que as pessoas cobram ao redor dela seria o que a gente busca dessa humanidade, desse convívio humano-social. E é essa estrutura também que ela vai quebrar. Ela é tida como louca, né, e acaba indo pro final até para um hospital psiquiátrico, porque a gente realmente não consegue lidar, as pessoas não conseguem lidar com essa questão dela que foge daquela sanidade mais aparente. E isso vai causar uma ruptura no casamento dela, o marido dela não vai conseguir suportar nem conviver com essa nova mulher que rompe totalmente as estruturas sociais, que rompe o que esperavam dela, que rompe o silêncio que ela tinha, e a relação com o próprio corpo dela, ela vai emagrecendo muito, vai mudando a própria aparência, e vai mudando essa relação que ela tem com a humanidade. Ela começa a se aproximar muito também dos vegetais, a gente pode até pensar nessa vontade de se aproximar dos vegetais e até de se tornar um vegetal como um outro distanciamento disso do que é humano. A Jung quer se distanciar dessa sensação, ela busca outra coisa. Por isso, então, são muitas camadas para a gente discutir. Bom, e o mais interessante é que nesse ponto, depois ela virar vegetariana, de romper com o marido, romper com a família, o cunhado dela começa a olhar essa mulher de outra maneira. Já que ela teve essa força de romper tudo e de se impor e de passar por situações muito agressivas dentro de casa, né, agressões que ela sofreu para poder impor o que ela queria, o cunhado começa a enxergar de outra forma. Ele começa a criar até uma obsessão pela Jung. Ela tem uma mancha mongólica, que seria uma mancha que ela tem desde a infância, e o cunhado dela fica muito obsessivo por isso. Ele é artista, né, visto então como um homem muito diferente do marido dela, seria um homem mais liberal, mais descolado, então ele começa a ter até uma obsessão criativa pela Jung. Ele quer fazer dela uma obra de arte, e dessa atitude dela também uma obra de arte, dessa mancha em que ele cria uma obsessão, uma obra de arte. Que seria então talvez até tirar um pouco aquela mulher daquele lugar de controle que ela tinha no marido e levar a mulher para esse outro lado de musa inspiradora, de objeto de criação, né? Um outro lugar também, uma outra caixinha que ela poderia ser colocada. A primeira parte, que é essa que é narrada pelo marido, chama-se A Vegetariana, ela é homônima ao título do livro, e a segunda parte, que é essa que é narrada pelo cunhado, é chamado de A Mancha Mongólica, que é justamente esse centro de obsessão. E aí depois essa segunda parte vai vir a última, que é narrada pela irmã da Jung, que vai se chamar Árvore em Chamas. E a gente vai ver que então, apesar de toda aquela loucura que ela estava transparecendo para a família, a irmã dela, por mais que achasse que ela estava louca, que tinha perdido o controle, que ela precisava então de ajuda, então a irmã dela permanece com aquele laço em relação a ela até o fim. Quando todos os outros laços se rompem, a irmã dela continua ali. Mas no meu olhar, até mesmo essa relação com a irmã passa por uma relação de controle muito forte, já que como ela enxerga, né, a Jung como louca, como totalmente desequilibrada, que está precisando de ajuda, ela vai colocar ela no hospital psiquiátrico, onde a Jung vai, né, sofrer muito, mas ao mesmo tempo vai começar a encontrar uma paz de espírito interior e ir em busca daquilo que ela queria, ela vai parando de comer, ela para de falar, ela vai virando um vegetal completamente. E por isso a gente vai se aproximar novamente daquela ideia de distanciamento dessa humanidade. É como se ela negasse essa humanidade que a gente tem como normal hoje em dia. Bom, então eu gostei muito da leitura justamente por ser um livro muito diferente, sabe? Ele é bem impactante. Como eu disse outra vez, as coisas vão escalonando de maneira muito rápida. E apesar de ser pequenininho, ele me trouxe muitas questões,
Foi um livro realmente bem bacana, eu gostei muito de ter conhecido essa autora e de ter conhecido uma história da Coreia do Sul. É um tipo de narrativa que eu ainda não tinha tido contato antes e eu achei então ele bem diferente. Foi uma leitura que me causou um estranhamento, mas um estranhamento muito bom. E eu vou ler um pedacinho dele bem no início, que mostra muito essa relação do marido com ela, que foi aquele que eu disse lá no início, de enxergar e buscar e se espelhar nessa pessoa mediana. Nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial, até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Para ser bem franco, não me senti atraído por ela na primeira vez em que a vi. Estatura mediana. O cabelo não era nem comprido nem curto. Tinha a pele levemente amarelada, as maçãs do rosto um pouco pronunciadas. Vestia-se de forma neutra, como se tivesse algum tipo de receio de se destacar. Calçando um par de sapatos pretos bastante sem graça, ela se aproximou da mesa em que eu esperava. Não andava nem rápido nem devagar, sem firmeza, mas também sem muita fragilidade. Acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo, refinamento, me deixava confortável. Então a gente vai entender que esse marido, ele buscava essa banalidade e a gente viu um pouquinho então como era essa banalidade, essa neutralidade tão grande em que a Yoon-hye estava inserido, pelo menos como todos aqueles outros que contaram essa história e enxergavam essa mulher. Bom, é um livro bem bacana, se vocês quiserem ler, aproveitar esse período, né, que a gente está tendo mais tempo para colocar as leituras em dia. Ele é bem rápido, é pequenininho, mas é bem bacana mesmo, acho que pode despertar discussões muito legais. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!